Olha, nós estamos iniciando mais um programa da Igreja Presbiteriana Central de Dourados. É uma alegria chegar mais uma vez até a sua casa, o seu lar, com esse programa que tem por objetivo a proclamação da Palavra de Deus e trazer entrevistas aqui, narrando como a expansão do Evangelho e a manifestação do amor de Deus para conosco. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante aqui no programa, que é exatamente a expansão do Evangelho. Como que o Evangelho ele vai se espalhando sobre a face da terra e cumprindo a grande comissão de Jesus. No final do Evangelho de Mateus, nós encontramos Jesus dando à igreja a grande comissão. Está aqui: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos também registra esse texto dizendo: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Observa que a dimensão do Evangelho pronunciado por Jesus é que a igreja fizesse discípulo de todas as nações, de todas as culturas, de todas as raças, tribos, povos, nações, e o Evangelho chegasse a cada um deles. Quando Jesus encerra o seu ministério aqui nos Evangelhos, ele dá uma ordem, lá no final do Evangelho de Lucas está registrado, para que os discípulos ficassem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder de Deus. Porque a norma de Atos é assim: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E os discípulos deveriam ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder, ou até que se cumprisse a profecia bíblica, depois confirmada pelo ministério de Jesus, de que Deus mandaria o Espírito Santo para habitar para sempre na igreja. Em Atos 2 acontece o advento do Pentecoste, e o Espírito Santo desce sobre a igreja. E 14 nações representadas aqui em Atos 2, e os apóstolos então receberam ali o dom das línguas e falaram em todas estas línguas, e o Evangelho foi divulgado. A grande manifestação dos dons de línguas aqui era exatamente para mostrar a universalidade do Evangelho, e que o ide de Jesus para todas as nações ficasse claro para a igreja, e ficou claro. O Evangelho começa a ser divulgado a todas as nações, povos, tribos e línguas. Encontramos no livro de Apocalipse 7, no capítulo 7, o apóstolo João tendo a visão dos glorificados. E ele então diz: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as tribos, povos, raças e línguas, em pé diante do Cordeiro, vestido com vestiduras brancas e palma nas mãos. Então, a pergunta é o seguinte: estes que se vestem de vestiduras brancas, de todas as tribos, raças, povos, nações, quem são e de onde vieram? Então, começa a entender a igreja que o Evangelho era universal, era para todos os povos, tribos, raças, línguas e nações. Com base nisso, a nossa conversa hoje é a respeito de como o Evangelho deve chegar a todas as nações. A pregação do Evangelho implica também no fato de que a palavra de Deus deve ser traduzida para as línguas, traduzida para os povos, para que todas as tribos e raças conheçam o Evangelho e conheçam na sua própria língua. Eu estou aqui hoje com a presença de um casal muito especial para nós, que é o Cristiano e a Eliane. O Cristiano e a Eliane, eles são da Missão Além, que trabalham com a tradução da Bíblia, e nós vamos bater um papo aqui com eles. Tudo bem, Cristiano? Tudo bem, pastor. Eliane, tudo bem? Tudo bem. É um prazer recebê-los aqui no programa.
e falarmos um pouquinho da tradução da Bíblia. Esse casal traduz a Bíblia para a língua kaiowá. Tem sido um desafio, Sim, Cristiano? um desafio muito grande. Desde quando a gente conheceu a missionária que começou o trabalho e ela mobilizou a gente através de sua palavra para vir aqui e começar a dar sequência ao trabalho que ela já tinha iniciado há algum tempo atrás. E desde lá, já fazem 8 anos, tem sido um desafio diário aí, mas também vitórias diárias. Que bom. Liane, é muito bom falar aqui com vocês a respeito desse trabalho tão bonito que vocês fazem. Vocês vieram de onde? Bom, nós viemos de São Paulo. Eu sou paranaense, mas encontrei o Cristiano em São Paulo. Lá nós namoramos e casamos na época do seminário, né? Que bom. E quando nós começamos a namorar, a gente já pensou em que tipo de trabalho que queríamos fazer e pensamos em que traduzir a Bíblia seria uma coisa muito boa, porque é um trabalho difícil, mas nós pensamos que a Bíblia na língua, ela faz muito mais efeito do que uma Bíblia numa língua estrangeira, numa língua diferente daquela que é a sua. Eu não ia conseguir entender o Evangelho se ela fosse pregada para mim em inglês, por exemplo. Ok, nós vamos falar um pouquinho então agora desse projeto da tradução da Bíblia para a língua kaiowá. Como que é esse projeto da tradução? Quando começou? Quem passou já por esse projeto? Sim. O projeto é um projeto já de longa data, né? Começou com a missão kaiowá, né? Com o surgimento da missão kaiowá, com o processo de evangelização, saúde, educação ali também com os povos. E na década de 50, né? 30 anos depois que a missão foi iniciada aqui, o governo brasileiro pediu para que uma linguista de fora, estrangeira, viesse fazer uma análise da língua, né? E na época havia uma senhora chamada Lorena Bridgman, senhora não, moça, né? A Lorena Bridgman, que estava no Brasil, ela era missionária da CIL, mas também fazia o trabalho linguístico, e veio aqui para Dourados, né, a convite do próprio governo nacional, para fazer o levantamento linguístico, né, da língua kaiowá. Então ela começou a fazer toda a análise, como é que funcionava a língua, todo esse processo, e em sequência começou a rascunhar os primeiros versículos da Bíblia. Né, isso no finalzinho da década de 50. E a língua kaiowá já tinha uma gramática ou ainda era só uma língua falada? Você sabe disso, Liane? A língua kaiowá? Não tinha nada. Na verdade, até a gramática da língua guarani do Paraguai, que é uma língua oficial, ela é recente. A língua guarani, a gramática acho que é da década de 90. Olha. Então, do kaiowá realmente não tinha nada, não existia escrita naquela época. Naquela época, os linguistas foram os primeiros que escreveram a língua kaiowá. É claro que já existiam pessoas que trabalharam com a língua guarani, até línguas guarani mais antigas, em séculos passados, na época de colonização. Mas realmente alguma coisa da língua kaiowá não existia nada. Quem trabalhou mesmo com isso foi a Lorena Bridgman e outro casal de linguistas que veio da Inglaterra, seu João e dona Audrey Taylor, que eles vieram logo em seguida, chegaram quase junto com a dona Lorena. Vocês chegaram quando para Dourados, Cris? Nós chegamos aqui em julho de 2004. Foi quando você começou no projeto de dar sequência ao que já estava pronto, da tradução da Bíblia? Não, foi um pouquinho antes. Nós estávamos fazendo um curso de linguística em Brasília, quando a dona Lorena foi lá e desafiar, porque já estava com 79 anos, né, de idade, então ela falou, fez um desafio e a gente se sentiu comovido e inspirado por Deus para vir cá. E aí nesse processo chegamos aqui em 2004 para conhecer Dourados. Um fato até interessante que nós paramos ali na Vila Vargas, que tinha um posto de gasolina, eu pensei que a cidade de Dourados era lá. E eu perguntei para o frentista, onde é que fica a rodoviária? Ele falou assim, vixe moço, você tem que andar mais uns 30 quilômetros.
E quando eu fui chegando, eu até assustei com o tamanho da cidade, que eu pensei que Dourados era bem pequena. Isso foi quando? Isso em 2004. 2004. Quando nós viemos conhecer aqui Dourados. Olha. Então, mas nós mudamos para Dourados depois de meio ano ficamos na nossa cidade um pouco ainda, em Jacareí. Mas em 2005, fevereiro de 2005, nós viemos de mudança para cá e foi quando então começamos a aprender a língua indígena, né? A língua kaiowá, e conhecendo os índios também, aprendendo, indo na casa deles. Mas vocês deram sequência num projeto que já vinha Sim. de anos, né? Sim, sim. Teve dificuldade dessa transição aí? Tivemos um pouco, né? Porque a geração antiga já dominava bem a língua e a gente estava nesse processo de aquisição de língua ainda, ver como é que fala, né? Algumas palavras são muito diferentes, até os sons da fala portuguesa. Perfeito. Mas o processo em si da transferência de função, né? Passando para nós a tradução, de certa forma foi um pouco tranquilo. Vocês pegaram de que ponto para frente essa tradução? Por exemplo, a Bíblia tem 66 livros, Sim. né? O Antigo e o Novo Testamento. Então, Certo. vocês pegaram de que ponto para frente aí? Bom, o desafio nosso era concluir o Antigo Testamento, né? Quando a gente mexe com tradução, a gente não segue muito bem a cronologia dos livros, por vários fatores. A gente pega primeiras narrativas, é fácil contar a narrativa, então na tradução também é fácil mexer com narrativa. E aí o mais difícil, né, acaba deixando por final, e é o que sobrou pra gente. Então nós ficamos com os profetas menores, alguns livros poéticos, alguns livros também dos profetas maiores, e na parte dos livros históricos era o livro de Levítico, né, e primeiro e segundo Crônicas. Então, ao todo, né, se a gente for totalizar, dava 17 livros, né, que quase 30% do Antigo Testamento. Então, esse era o nosso desafio que nós tínhamos pela frente, lá em 2005. Perfeito. Nós vamos continuar essa conversa, inclusive quero saber, assim, como que é, na prática, esse processo de tradução da Bíblia de uma língua para outra. E só quero, antes de fechar esse bloco, dizer que você citou aí a missionária Dona Lorena, né? Ela retornou para o seu país de origem, né? Ela é americana, não é isso? Isso. E veio a falecer sem ver o projeto Sim. ser concluído, né? A gente registra aqui a nossa gratidão a Deus pela vida desta missionária tão importante dentro desse projeto da tradução da Bíblia para a língua kaiowá, né, Helena? Foi esse ano que ela veio a falecer, né? Dia 29 de janeiro esse ano. Ela veio... Depois de lutar contra câncer, mas continuar firme com o desejo, né, de ver a Bíblia na mão dos kaiowá. Um amor muito grande. E chegou o momento. Então, depois nós vamos falar sobre a conclusão deste projeto. Você vai acompanhar agora um vídeo onde você será convidado para as programações da nossa igreja e será uma alegria recebê-lo ali. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Muito bem, nós estamos voltando aqui depois deste intervalo com os convites e a programação da nossa igreja.
E queremos dizer para você que é uma alegria muito grande recebê-lo nos nossos cultos, escola dominical, nas nossas atividades aqui da Igreja Presbiteriana Central de Dourados. É uma alegria receber você e a sua família ali. Nós estamos hoje numa entrevista com um casal de missionários e eu quero conversar um pouquinho agora com o Cristiano a respeito de como é feita essa tradução da Bíblia para a língua kaiowá. Como que é o dia a dia, a técnica dessa tradução, Cristiano, para que o nosso telespectador conheça esse trabalho de um tradutor da Bíblia? Certo. Bom, nós temos alguns fundamentos no que diz respeito à tradução da Bíblia. Muitas vezes as pessoas pensam que não, bota lá no Google, lá já está tudo certo, né? Se a gente traduzir um texto do próprio inglês para o português, a gente tem que ainda fazer muito acerto lá para ficar inteligível para a nossa língua, né? Mas quando a gente pensa com a questão da tradução da Bíblia, nós temos alguns pilares que eles são fundamentais, né? O primeiro, ele tem que ser fiel ao que as Escrituras estão falando. A gente não vai inventar coisas que não estão na Escritura. O segundo pilar, ele tem que ser natural na língua. Né? Então, muitas vezes quando a gente vê alguém falando americano, falando português, ele puxa o jeito dele falar, fica até difícil a gente entender. Então tem que ser uma coisa natural. Aquele sotaque carregado, né? E o terceiro ponto, tem que ser claro o texto. Né? Muitas vezes hoje a gente falando da própria Bíblia em português, a gente fala com o pessoal mais novo, né? A moçadinha, é mais fácil você falar com eles, Jesus falou para eles, do que disse-lhe Jesus. Eu não estou mexendo no texto, eu estou deixando um pouco mais claro, né, que aí, pensando como uma obra literária, fica mais agradável a leitura. No que diz respeito a uma outra língua, né, uma terceira língua nesse caso, a gente também segue esses pontos. Então, a primeira coisa que nós fazemos no processo é fazer todo o estudo exegético da língua original, né, nós usamos não só o português, mas também em alguns casos usamos o grego, o hebraico, né? E fazemos também os acertos linguísticos, porque nenhuma língua é igual à outra. Perfeitamente. Então, só para você ter uma ideia, a lua para nós é feminino. Na língua indígena kaiowá, a lua é masculino. Né? Então, sem falar em outras coisas. Então, nesse próprio processo que a gente chama de pré-rascunho, nós fazemos todo o processo exegético de como é que funciona e fazemos os acertos da língua. Feito isso, nós temos uma pessoa que é indígena, que é o seu Salvador, e ele faz, a partir desse pré-rascunho, ele faz um rascunho na própria língua dele. Então eu deixo ele fazer a tradução. Então, na verdade, eu sou um facilitador. Então, depois que ele faz esse processo, nós pegamos esse material e, por conhecer a língua, a gente começa a fazer os primeiros, como se fosse um diamante bruto, as primeiras lapidações. Por que isso? Por que usou aquilo? Por que não essa palavra? E a gente faz essa primeira etapa. Feita essa primeira etapa, nós temos alguns indígenas kaiowás, aqui em Dourados, em outro lugar, a Mambai, na cidade de Carapó também. Nós entregamos esse material. Eles fazem uma leitura, né, no seu próprio idioma, e aí, a partir disso, eles fazem as observações, onde estão tendo dificuldade de compreensão. Né? Eles receberam um treinamento para isso e fazem essa segunda verificação. Perfeito. Né? Depois disso, né, a gente senta novamente, faz o acerto final e chamamos uma pessoa de fora, um consultor. Porque no processo de tradução tem uma consultoria, ela é fundamental. A sociedade bíblica, ela só faz a impressão quando tem uma consultoria. Né? E essa Bíblia será editada pela Sociedade Bíblica do Brasil? Sim, está na Sociedade Bíblica do Brasil. Então, quando o consultor vem, ele faz a análise de todo, mesmo não dominando o idioma, tem algumas técnicas que a gente usa para ele poder fazer todas as perguntas de compreensão, para fechar né, o texto, e aí depois, com a assinatura dele, aí nós podemos entregar na Sociedade Bíblica. Que coisa boa. Está vendo que o trabalho é muito bem feito. Muito bem, Cristiano. Então, pelo que nós estamos entendendo,
para chegar a uma versão, a uma tradução da Bíblia numa língua, a demanda é grande. Quantas línguas tem hoje no mundo? Qual o diagnóstico que nós temos hoje e em quantas a Bíblia já está traduzida, Cristiano? Hoje, né, nós somos uma população de mais de 7 bilhões de pessoas. Bilhões, né? 7 bilhões. E é interessante que as línguas faladas no mundo, ela chega perto dos 7 milhões. Né, de línguas? De línguas. 7 mil, desculpa. 7 mil. 7 milhões ia ser muita coisa. Mas são quase 7 mil línguas faladas no mundo inteiro. Né? E é interessante que logo quando o Evangelho começou a se espalhar, já começou a se traduzir a mensagem do Evangelho para várias línguas. Né? Os coptas ali no começo, um pouquinho mais para frente, foi feito por latim. Aí quando a Igreja Universal ela acabou se espalhando, se adotou o latim e muito tempo ficou estacionado. Né? E logo com os processos de reforma, com Lutero, foi que retomou novamente o processo de tradução das escrituras para as outras línguas. Né? E aí o inglês foi beneficiado, nós que falamos o português também fomos beneficiados, os irmãos aqui do lado, né, que falam espanhol. Então começou-se a crescer novamente. E na virada do milênio, né, houve uma reunião com as missões que mexem com a tradução das Bíblias, e eles começaram a analisar quanto tempo levaria para que essas 7 mil línguas, quase 7 mil línguas, pudesse ter a Bíblia traduzida no seu próprio idioma. E na velocidade que estava, ia levar mais ou menos uns 150 anos. Né? Então, daqui umas 3, 4 gerações, ia ter a possibilidade de ter a Bíblia, ou começando o trabalho da tradução da Bíblia nessas línguas. Daí surgiu, né, no meio das organizações que mexem com a tradução da Bíblia, uma visão chamada Visão 2025. Né? E essa Visão 2025 tem como prioridade começar o trabalho de tradução nessas mais de 3 mil línguas que não possuem nada das escrituras ainda. Né? Então isso foi lá na virada do milênio, né? Milênio. Espera aí. Pode falar de novo. Tá ok. Na virada. Isso foi lá na virada do milênio. Né? E se a gente for olhar os dados hoje, né, de 7 mil, a gente não tem nem 10% das línguas que tem a Bíblia completa. Então, nós que falamos português somos privilegiados, porque nós temos aí quase 500 línguas que tem a Bíblia completa só. Né? Então, de 7 mil, só 500. Então o povo Kaiowá acaba sendo o povo agora privilegiado, sim, que vai ter a Bíblia toda, né, Eliane, na sua língua, não é isso? No Brasil, o povo Kaiowá vai ser o 4º povo indígena que tem a Bíblia completa. O primeiro foi o povo Waiwai, no norte do Brasil, lá no estado de Roraima, Amazonas, Pará, aquela região bem lá no norte. Depois o Guarani-Imbiá, que é aqui do sul do Brasil, e o povo Guajajara, que também é lá do norte, do Maranhão. Então, e agora o povo Kaiowá vai ter a Bíblia completa na sua língua. Fora isso, já tem várias línguas no Brasil que tem Novo Testamento. 42 Bíblias em línguas indígenas, 42 línguas, né, que tem Novo Testamento na sua língua, mas não ainda a Bíblia completa. Olha, a Bíblia tem muitas línguas no Brasil que já tem alguns pedaços, tem gente começando a traduzir, mas ainda tem porções, né? Alguns livros, às vezes o Evangelho de Marcos ou de Lucas, mas ainda tem muito trabalho para ser feito e ainda tem línguas onde não existe nada. Mas assim, nós precisamos nesse programa registrar aqui, deixar registrado que essa tradução para a língua Kaiowá completou. Sim. A Sociedade Bíblica do Brasil já está com essa Bíblia pronta, não é?
E nós estamos aguardando aí o dia de lá pegar essa Bíblia para entregar para o povo Kaiowá. Sim. Quando que isso vai acontecer? Bom, dia 19 agora. Né? 19 de junho agora. Isso, na próxima semana. A Sociedade Bíblica vai fazer um grande culto comemorativo, né? Porque pensando nesse Brasilzão todo, né? É o quarto povo que vai ter a Bíblia completa, então eles vão fazer um grande culto de celebração lá na Sociedade Bíblica em Barueri, e aí a gente vai estar lá junto com uma equipe, né, dos tradutores Kaiowá para buscar a Bíblia. Perfeito. E eu estarei lá com vocês, viu? Opa, será um prazer. Guarda essa data, você que é nosso telespectador, guarda essa data. Dia 19 de junho de 2013 vai ficar para a história, não vai, Eliane? Vai, mas outra data vai ficar na história. Dia 31 de agosto de 2013. Sim. Porque dia 31 de agosto será o culto de dedicação da Bíblia Kaiowá. Aqui na Missão Kaiowá. Então virão os indígenas de toda parte aqui do sul do estado. Vai ser um grande momento, hein? Vai ser um grande momento. É também aniversário. Vamos repetir essa data, que às vezes não pegou. 31 de agosto de 2013 na Missão Kaiowá. Na Missão Kaiowá vai ter o culto de agradecimento, né, de gratidão a Deus pela Bíblia, pelos missionários que deram a sua vida, pela tradução, e porque agora a palavra de Deus está na língua do coração do povo, né? Porque para mim o português é a língua do meu coração, mas e Kaiowá é uma língua bonita, eu aprendi bastante coisa, mas para um Kaiowá realmente na língua dele é outra coisa. É como um indígena me falou uma vez, que fica tudo mais colorido. É como se você fosse ver uma foto preto e branco, só que agora agora ela está colorida, então é muito mais bonita. E qual a satisfação, Cris, de você, a Eliane, que completaram esse trabalho em nome da Missão Além, né, que traduz, tem várias frentes, né, traduzindo Bíblia para vários idiomas, várias línguas. Qual a satisfação como missionários, olhando para o ID de Jesus, que manda cumprir essa grande missão no mundo? Qual a satisfação como missionário, assim, Cris? Eu acho que não dá nem para medir essa questão, né? A gente tem o senso de dever cumprido aqui com o povo Kaiowá, muito grande, uma alegria muito grande também, e a gente sente um pouco, porque a senhora que começou, a dona Lorena, lá na década de 50, finalzinho na década de 50, ela que começou esse trabalho, e como família, quando nós chegamos aqui em 2005, nós fizemos um propósito, se Deus abençoasse, que ela pudesse ver a Bíblia completa. Infelizmente ela não pôde ver de forma impressa, mas de forma digital ela conseguiu ver ainda a Bíblia completa. A Sociedade Bíblica, nos últimos trâmites de formatação da diagramação da Bíblia, nós mandamos para ela poder dar uma olhada. Completa. E o prefácio foi ela que escreveu. É pena que o nosso tempo está acabando, Eliane, mas assim, é muito importante para nós como igreja esse processo de levar a palavra de Deus a mais um povo, não é? A satisfação que isso traz ao coração. Você imaginava que um dia eu ia participar de um projeto desse? Não, e principalmente não assim de uma finalização de Bíblia, né? Quando nós viemos para cá, não tínhamos noção do que Deus ia fazer e daquilo que a gente poderia ser útil, né? Estávamos aprendendo, né? E continuamos aprendendo. A gente nunca para de aprender, mas a gente vê que a graça de Deus, ela é muito maior do que a nossa compreensão. E ela é muito maior do que o nosso planejamento. Mesmo que nós passamos por lutas muito grandes, dificuldades, mas Deus não deixa a sua obra ao léu. Deus está sempre junto conosco, sempre nos protegendo e nos amparando, sempre nos dando força e esperança. Então sempre valeu a pena. Que bom.
E olha, é uma pena, mas o nosso programa está chegando aqui na reta final. Conversei aqui com o casal de missionário, o Cristiano e a Eliane, da Missão Além, que trabalharam na conclusão do projeto da tradução da Bíblia Sagrada para a língua kaiowá. Dia 19 de junho agora, de 2013, estaremos com eles lá na Sociedade Bíblica do Brasil, em Barueri, para receber oficialmente, pegar lá uma Bíblia completa, oficialmente na língua dos kaiowás, receber essa Bíblia, são 2.000 exemplares, Sim. né, Cris? Para trazer a edição experimental, como é chamado, e dia 31 de agosto nós estaremos ali na Missão Kaiowá, todos, eu digo nós, que você está convidado, para estarmos ali entregando esta Bíblia oficialmente ao povo kaiowá. Será um momento de festa, de alegria, ver a palavra de Deus chegar até mais uma etnia, mais um povo. Então é muito gratificante. Cris, muito obrigado pela sua presença aqui. Eliane, muito obrigado. E nós vamos nos despedir aqui do programa nesse dia, deixando para você um convite para estar conosco nas nossas programações da igreja, conforme o vídeo que você assistirá no encerramento aqui da nossa programação. Eu quero só lembrar as palavras de João lá na ilha de Patmos: depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as tribos, povos, raças, línguas, nações, em pé diante do Cordeiro, com vestiduras brancas, com palma nas mãos, e cantando em grande voz: ao nosso Deus que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Esse dia é glorioso. Que Deus o abençoe. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo.